Vivemos tempos sombrios, onde pensar diferente, falar uma opinião diferente, vai fazer isso contigo, ó. É isso que vai acontecer contigo. Tu vai ter que sair desse mundo. Porque vão te tirar desse mundo. Vão interromper a tua vida. Por quê? Falamos hoje sobre liberdade de expressão. E, na verdade, quanto mais é falado de liberdade, mais olhando para nós mesmos, para dentro de nós, vemos que estamos acorrentados, presos, escravizados a certas coisas, a pautas, ideologias, ambições e várias coisas. Acho que foi Aristóteles ou foi Platão ou foi Sócrates, não estou lembrado. Foi um filósofo, acho que foi Aristóteles ou Platão, não estou lembrado, que disse que a maioria das pessoas são escravas pela sua própria natureza. Bah. E quando a gente olha o filme Matrix, já falava sobre isso, né? Que pessoas são tão dependentes do sistema que eles lutam contra ti que tenta acordá-los. Eles se tornaram tão dependentes, escravos, ao ponto de batalhar contra ti para defender o sistema que escraviza eles. Eles lutam contra aquele que os liberta e preferem estar ao lado daquele que tem o bastão e o chicote. De fato, é um exército de escravos. Pessoas que estão presas na sua própria bolha ali. Quanto mais se fala em liberdade, mais correntes são colocadas nas pessoas. Até num vídeo que eu falei que antigamente o trabalho escravo, a pessoa trabalhava ali pela comida, pela comida, e por morar na senzala ficava acorrentado. Então aquele trabalho pagava a comida que ele estava comendo e pagava também a senzala que ele ficava. Hoje em dia trabalhamos como escravo para comer e pagar a casa. Isso eu não estou nem falando de aluguel, porque eu estou querendo dizer o seguinte, que se tu tem uma casa própria e tu não paga o IPTU, já era para ti. Vem o Estado lá e toma. Então a tua casa nem é tua. O teu carro nem é teu. É aquela famosa diretriz daquela Agenda 2030 que diz: tu não terá nada e será feliz. Entende isso? Tu não terá nada e será feliz, porque a tua casa não é tua. O teu carro não é teu. Os teus filhos não são seus. Porque se tu não colocar na escola que o Estado manda tu colocar para lá ele aprender coisas repugnantes, coisas boas, tem também, claro, não vou falar que a escola é 100% ruim, mas há coisas repugnantes que tem lá também. Como, por exemplo, até na Europa mesmo, pessoas agora falam, agora eu sou um cachorro, agora eu sou, sei lá, um gato, as pessoas começam a latir, a miar lá, enfim, até aqui também existe pessoas que eu me sinto tal bicho, a pessoa começa a agir como aquele bicho lá, entendeu? Então, isso todo mundo sabe que nas escolas tem a parte podre. Não estou falando que a escola é 100% ruim. A escola tem a parte boa. Só que, se tu não colocar o teu filho ali, tu perde a guarda. O Estado toma o teu filho. Se tu não inocular o teu filho com certas coisas que o Estado manda, como foi em 2020, por exemplo, o problema que nós passamos, o que vai acontecer? Tu vai perder teu filho. Então, nem o teu filho é seu. Nem o teu filho é seu. Então é algo bizarro. Tu não terá nada e será feliz. Então percebe que quanto mais liberdade as pessoas lutam para ter, mais presas elas vão sendo. Cada vez mais coisas são criadas para elas serem presas e presas e presas e presas. E quanto mais se fala em liberdade de expressão, mais a expressão não pode ser feita. Porque tu não pode falar nome, tu não pode citar certas coisas.
certas palavras não podem ser nem ditas aqui no YouTube ou em qualquer rede, porque já perde o alcance. O alcance é cortado. Pessoas são desinscritas. Na contagem de likes que acontecem, não é a contagem de likes do gostei não é computada. Falando nisso, deixa o gostei nesse vídeo também, e comentário, e se inscreva nesse canal. Isso vai ajudar. Se inscreva também na minha newsletter, que vai estar na descrição ou comentário fixo desse vídeo. Então, cada vez mais, veja, por exemplo, Charlie Kirk, que é o rapaz lá que tomou um tiro no pescoço por simplesmente falar certas coisas que são verdades, por falar verdades. E o que vai acontecer? Uma pessoa que discordava dele o baleou. E aí tá a questão. Falar a verdade hoje custa a tua vida, tu paga o preço. Quantos líderes ou vozes que esse mundo já teve não tiveram que pagar com a vida para defender a verdade, para defender aquilo que é moral, que é ético, para defender aquilo que é bom, aquilo que é correto. E cada vez mais uma minoria barulhenta, meia dúzia de gato pingado que cabe dentro de uma Kombi, ganha vozes, fazem barulho, ganham um marketing em cima daquilo, a mídia endossa certas coisas que as pessoas acham que aquilo é a realidade. O mundo está de cabeça para baixo, está distorcido. Se tu falar certas coisas aqui, falar certos nomes, te buscam na tua casa. Então, cada vez mais tu tenta se expressar e não pode se expressar. Cada vez mais tu tenta ser liberto, se libertar e não consegue. Por isso que eu sempre falo sobre a questão da descentralização. Liberdade. Estudo sobre liberdade. Descentralização. Teoria das bandeiras. Então, até para falar, tem que tomar cuidado até com as palavras que a gente vai falar. Por conta também, não só do algoritmo, óbvio, mas por conta do país que estamos. E aí, somado a isso do país que estamos, ainda temos que tomar cuidado por conta que certos desafetos podem fazer algo ruim conosco. Eu poderia falar muitas coisas para vocês, várias coisas da minha realidade e do que eu vivo, do que se passa ao meu redor, do convívio, coisas que eu sei, mas eu não posso. Porque se eu falar, amanhã eu como terra. Amanhã eu como terra, não posso. Entendeu? E tu também, aí que tá me assistindo, vive essa mesma situação. Tu tem coisas que tu sabe, tu poderia falar, mas tu não pode falar muito, porque se falar muito, a língua cai. Come terra. É muito difícil. Então a questão das redes sociais é muito complicada e a questão de liberdade é muito complicada. Então, em primeiro lugar, temos que visar a liberdade individual nossa liberdade individual. Procure conseguir essa liberdade, ter garantias mínimas, né? Como eu disse, estude sobre descentralização, teoria das bandeiras, essas coisas. E se tu puder, evite a exposição na internet e a exposição dos teus filhos ou de teus familiares, por uma questão de segurança. Tenha formas de se proteger. Mas o que eu quero deixar nesse vídeo como mensagem é que, na verdade, a liberdade que as pessoas buscam nada mais é do que uma falsa ilusão. É uma falsa ilusão. Porque assim como o escravo, na época da escravidão aqui no Brasil, por exemplo, trabalhava para comer e pela manutenção da senzala, vivia numa casa que não era dele, que era a senzala, e comia da mão
do senhor lá, dele, do barão que mandava lá, do dono da terra, hoje em dia as pessoas também trabalham e recebem um dinheiro para devolver em impostos, para devolver para o seu senhor. Que bizarro isso, né? Só de pensar nisso já me destrava aqui outros pensamentos até. Porque eu lembro que eu gravei até um vídeo sobre isso, falando que o brasileiro trabalha em média 7 meses para pagar impostos. Então, tu trabalha em condições análogas à escravidão para pagar a casa que tu construiu com teu dinheiro, mas se tu não pagar o IPTU, por exemplo, é cortado. O governo vem e leiloa a sua casa. O carro e o teu filho não é teu também. Teu filho que tu fez não é seu. É do Estado. Isso é muito bizarro. Muito, muito, muito bizarro. O mundo tá, de cabeça para baixo. E aí, o que vai acontecer? Voltando nessa parte da escravidão. Então, o que acontece? As pessoas ainda continuam presas. Porque tu trabalha e tem que devolver o dinheiro para... Tu compra coisas para ti mesmo, claro, mas basicamente a maioria das coisas já está colocada ali uma taxinha, um imposto. Tem um roubinho aqui, um roubinho ali, um roubinho aqui, um roubinho ali, e no final tu vai somando um montante, tu vai ver que a coisa é bizarra. Mas é isso. Por isso que eu digo para ti, tenha uma newsletter. Por quê? Cada vez mais que tu der comentários, falar coisas na internet, tu pode ser cancelado. Então, tu não, para falar assim, vídeos, essas coisas, vai ser difícil. Mas escrever não é diferente, tu pode escrever. Então, tem uma newsletter, se inscreva na minha newsletter aqui, no link na descrição ou no comentário fixado, tá certo? Deixa o like, curte, compartilha, comenta nesse vídeo, e é isso, gurizada. Só dá-lhe. E cuidado com aquilo que tu diz, porque daqui um tempo, até para falar vai ser complicado, porque até as redes, tem um projeto que tem aí, que vão pedir até reconhecimento facial para nós que usamos, e um valor simbólico estornável para provar que tu é uma pessoa real. Bizarro. Mas é isso. Eu fico por aqui nesse vídeo. Deixa o like, compartilha, comenta, se inscreve na newsletter também. E só dá-lhe. Até o próximo vídeo.